Pessoal, a política brasileira é uma verdadeira novela mexicana que nem o pior dos autores de dramas e contos indianos teria condição de criar uma ficção tão elaborada. A cada dia acontece uma coisa nova. E sabe, o assunto da vez agora é o Bolsonaro ter ficado na embaixada durante 2 dias. Já estão falando em prisão do Bolsonaro. Chama muita atenção, né? Depois de uma bomba do tamanho que é o caso Marielle, vem agora um escândalo do Bolsonaro. Vamos falar sobre isso? O foco da mídia todinho tá no Bolsonaro, na embaixada húngara. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre essa situação. Vamos começar aqui com a matéria do Globo. Investigado, Bolsonaro passou 2 noites na embaixada da Hungria, diz The New York Times. Olha só a situação. Você viu aqui a imagem do Bolsonaro, tem até filmagens do Bolsonaro chegando na embaixada da Hungria e adentrando na embaixada da Hungria. E aí, levantou-se a hipótese de ser um pedido de asilo. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é muito amigo do premier húngaro. E aí veio essa bomba aqui. Após a Polícia Federal prender 2 assessores de Jair Bolsonaro sob acusações de terem planejado um golpe depois que ele perdeu as eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente estava 4 dias depois na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil, esperando para entrar de acordo com as imagens da Câmara de Segurança da Embaixada obtidas pelo The New York Times. Um funcionário da Embaixada da Hungria que pediu para não ser informado quem é, que vendeu as imagens para o The New York Times, que foi publicada, que o Bolsonaro podia estar buscando um pedido de asilo. E aí todo mundo sabe que o Orbán é muito aliado ao Bolsonaro, que é o premier húngaro, assim como também o próprio Milei também é muito aliado ao Bolsonaro. E um detalhe aqui é, o Bolsonaro saiu do país? Não, pessoal, o Bolsonaro não saiu do país. O Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria, que fica aqui dentro do Brasil. Só que tem uma regra internacional. Você sabia que o território da embaixada não é considerado solo brasileiro? O terreno da embaixada ali, ele tem soberania por ser considerado solo do outro país. Tanto é que, só para ter noção, se alguém nascer dentro da embaixada, ele pode ser caracterizado como do país da embaixada. Não é nem como se essa pessoa tivesse nascido no Brasil. Então, mesmo que a Polícia Federal quisesse ir buscar o Bolsonaro, eles não poderiam adentrar na embaixada, tá? Então a embaixada é como se o Bolsonaro estivesse dentro da própria Hungria aqui dentro. E é lógico que levantaram a hipótese de ser um pedido de asilo, um pedido de socorro. Assim como a embaixada é inviolável, um avião diplomático também é inviolável. Então, se Bolsonaro entra na embaixada, um avião húngaro sai da embaixada e parte rumo à Hungria, o Bolsonaro poderia estar escoltado e asilado e a justiça brasileira não poderia fazer nada sobre violação da soberania da Hungria. É isso que é o argumento que eles trazem. Mas, enfim, pode acontecer alguma coisa se o Bolsonaro realmente tiver tentado um asilo político ou alguma coisa no sentido? O Bolsonaro não negou, ele confirmou, não, era eu mesmo, eu fui para a Embaixada da Hungria. Tanto que a defesa do Bolsonaro falou que ele estava fazendo articulações lá políticas e não era nenhuma tentativa de asilo político. Mas e se fosse? Vamos ver essa matéria aqui do Metrópolis. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à coluna nesta segunda-feira ter permanecido 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro, logo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte. O fato foi revelado pelo jornal americano The New York Times, que teve acesso aos vídeos do sistema de segurança da representação diplomática. Segundo o jornal, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à embaixada no dia 12 de fevereiro. Abre aspas. Não vou negar que estive na embaixada, sim. Não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação, afirmou Bolsonaro à coluna.
De acordo com a reportagem do The New York Times, as câmeras da embaixada mostram que o ex-presidente brasileiro estava acompanhado de 2 seguranças. Bolsonaro teria permanecido no prédio da representação de 12 de fevereiro a 14 de fevereiro. 4 dias antes de Bolsonaro se abrigar na embaixada, a PF tinha apreendido o passaporte dele com base em uma investigação que apura suposta trama golpista liderada pelo ex-presidente. Então, uma grande questão que sobra agora é: isso é crime? Pode acontecer alguma coisa com o Bolsonaro? Tá, uma ala aí está dizendo que o Bolsonaro tenta atrapalhar as investigações, indo buscar asilo lá na embaixada. E por isso, para garantir a efetividade da investigação, o Alexandre de Moraes poderia determinar a prisão do Bolsonaro. Eu não me filio a essa ala. Eu filio ao entendimento de que a solicitação de asilo político não é crime, de forma alguma. E se o asilo político for dado por outro estado, se era o que o Bolsonaro buscava, e até porque não teve nenhuma demonstração desse pedido, e se não está pedido, não tem como você especular, porque ele entrou para se proteger e depois saiu. Não é isso? Então, não aconteceu nem pedido de asilo. Aconteceu medida para se proteger ali. Vamos lá. Olha o que diz a Folha de São Paulo. Bolsonaro pode ser preso por visita à embaixada, mas STF reage contra cautela. Eu não sei o que faz a prisão de uma pessoa por visitar uma embaixada. O argumento dele seria, lógico, Bolsonaro atrapalha, ou seja, poderia tentar fugir, mas, sabe, muito frágil esse argumento. A visita e permanência por 2 dias do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília, 2 dias após uma operação da PF que apreendeu seu passaporte, pode justificar a prisão dele, por sinalizar uma tentativa de evadir do país para não ser preso. A opinião é de ministro do Supremo, ouvido pelo jornal, e também de criminalistas. A Polícia Federal vai investigar a informação revelada pelo The New York Times nessa segunda-feira. Pouco antes de entrar na representação diplomática, no dia 12 de fevereiro, Bolsonaro também convocou apoiadores para um ato na Avenida. Vamos lá. O simples fato do Bolsonaro ter visitado, hora nenhuma pode justificar um pedido de prisão. Mesmo que o Bolsonaro tenha pedido asilo, também não vejo, embora tenha colegas criminalistas aqui que dizem que sim, eu não vejo também essa possibilidade da determinação da prisão. O argumento é que ele, ao tentar se evadir, iria impedir o cumprimento da ação penal. E aí, nesse caso, estaria presente ali um dos requisitos da preventiva. Esse é o argumento também, segundo a Folha de São Paulo, dos próprios juízes do STF, que não poderiam estar falando sobre o caso, né? Mas estão falando abertamente, e a gente percebe que eles não se importam em falar de casos que eles vão julgar ou estão julgando. Matéria da revista Fórum, que é de extrema esquerda também, pessoal. Olha só a informação. Cúpula militar avisa Lula, tudo pronto para a prisão de Bolsonaro, Braga Neto e Heleno. A cúpula das Forças Armadas teria comunicado Lula e magistrados que já está tudo pronto caso a Justiça decrete a prisão de militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Entre eles, o capitão Jair Bolsonaro e os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno, todos da reserva. Segundo informações da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a cúpula militar avisou Lula e o judiciário que não vai se opor e nem contestar caso decretada as prisões. Ou seja, os militares já disseram, olha, pode prender, nós não vamos fazer nada e nós estamos com vocês. Isso é preocupante? É. Há aqui um entendimento, uma ala, de que se Bolsonaro for preso, uma parte da população vai se levantar contra essa prisão. E do outro lado, os militares aqui, é o que diz a revista Fórum, já disseram que não vão aceitar. Vão estar do lado do Lula e do judiciário, caso a população resolva parar, caso a população resolva tomar aqui medidas de fazer greve, manifestações, os militares falaram, estão do lado do governo. Tá? A Polícia Federal iniciou um inquérito
para investigar se o Bolsonaro ia fugir da embaixada da Hungria. A depender do que a Polícia Federal disser, o Alexandre de Moraes pode determinar a prisão do Bolsonaro com base nesses argumentos. E isso, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que fica bem, assim, preocupante do ponto de vista da instabilidade que o Brasil está. Olha só, a defesa do Bolsonaro, matéria do R7, né, disse que o Bolsonaro foi tratar sobre o cenário político do Brasil e Hungria, disse a defesa. Difícil de acreditar um pouco, porque é lógico que o Bolsonaro foi se proteger do levante que está acontecendo contra ele no judiciário, né? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que a estadia dele na embaixada da Hungria por 2 dias foi para manter contatos com autoridades do país europeu e para atualizar os cenários políticos nas duas nações. Segundo os advogados, o ex-presidente ficou hospedado na embaixada a convite, pessoal. A convite. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na embaixada da Hungria, em Brasília, para manter contatos com autoridades do país amigo. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Milei em Buenos Aires, disse a defesa. Nos dias em que esteve hospedado na embaixada, Magyar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações, complementaram os advogados do ex-presidente. É lógico que o Bolsonaro foi lá para narrar o que está acontecendo aqui em relação a ele. E é lógico que ele foi tentar buscar até uma guarida no caso de uma investida contra o Bolsonaro. E é aqui que o Alexandre de Moraes fala que isso, ou não o Alexandre de Moraes, mas os ministros do Supremo, que isso aqui é uma ação para tentar barrar a ação do judiciário. E por isso o judiciário pode mandar prender o Bolsonaro. A Alexia Neri, ela fez uma publicação que me chamou a atenção. Em plena descoberta do mandante do assassinato de Marielle Franco, o maior escândalo, que inclusive deixou a galera do amor bem caladinha, inventaram um burburinho com o Bolsonaro para variar. E eis que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o que fazia Bolsonaro na embaixada da Hungria. Pois é, especialistas em cortina de fumaça e em abafar casos não favoráveis, temos um sistema fracassado combinadinho com uma mídia desútil. Segundo o The New York Times, Bolsonaro ficou 48 horas na embaixada da Hungria. Investigadores ainda afirmaram ser cedo para falar em plano de fuga. Senhores, vamos ser sinceros. Vocês acham mesmo que se Bolsonaro tivesse a intenção de fugir ou quisesse fugir do Brasil, ele já não teria fugido? Vamos lá. Qual o documento que é necessário para passar para a Argentina? Identidade. Foi retirado do Bolsonaro? Não, só o passaporte. Cá entre nós, para o Bolsonaro passar para a Argentina também, com o tamanho da fronteira que nós temos com a Argentina, ou o Paraguai, ou o Uruguai. Todos os países hoje à direita. Também temos o Equador, não podemos esquecer. Né? Será mesmo que se a intenção fosse fugir, Bolsonaro não conseguiria? Já não estaria longe daqui há muito tempo. Porque o Bolsonaro sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter uma intentona maior contra ele por parte do judiciário. E aí fica a dúvida, né? Será mesmo que o Bolsonaro tem o intuito de fugir ou isso é mais uma especulação para buscar a prisão de Bolsonaro? Não sei. Deixa no comentário que eu quero saber. No próximo bloco, no próximo editorial das 9 horas, esse vai ser um pouco mais rápido, nós vamos falar sobre a possibilidade da Michelle Bolsonaro ter dor de cabeça também com o judiciário, no caso do evento em São Paulo. Tá bom? Fechado? Vejo vocês às 9 horas. Grande abraço e até lá.